Capítulo 46. Antecedentes: o surgimento das organizações de luta armada. Após a Revolução de 31 de março de 1964, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi apontado por toda a esquerda como o único culpado pela derrota sofrida. Esse fato viria a trazer reflexos negativos no posterior desenvolvimento da chamada esquerda revolucionária, pois impediu uma discussão ampla dos próprios erros. Já em maio de 1964, 2 meses após a Revolução de Março, uma organização surgida em 1961, a Política Operária, POLOP, que se destacou por seu intenso trabalho de formação de quadros, baseado numa série de documentos que viriam a ficar conhecidos como Programa Socialista para o Brasil, adiantou-se aos acontecimentos que viriam marcar a dinâmica da esquerda nos anos seguintes, aprovando e tornando público um documento que definiu a guerrilha como o caminho a seguir. Foi rápida a conversão das bases radicalizadas do PCB à tática da guerra de guerrilhas. Para isso, muito contribuiu a realização da Conferência Tricontinental, em Havana, em janeiro de 1966, durante a qual as 27 delegações latino-americanas participantes aprovaram, por unanimidade, o projeto cubano de criação da Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, cuja finalidade seria a de unir, coordenar e impulsionar a luta contra o imperialismo yanqui, deixando claro o propósito cubano de liderar a Revolução Socialista na América Latina. Salvador Allende, que em setembro de 1973 viria a ser deposto, no Chile, participou dessa conferência. Nesse mesmo ano de 1966, foi realizado, também em Havana, o 4º Congresso Latino-Americano de Estudantes, 4º CLAE, que contou com representações de todos os países da América Latina. A declaração final, aprovada pelo plenário do 4º CLAE, proclamou que, em todos os países dependentes da América Latina, sem exceção, a conquista do poder não poderá ser feita senão através da violência revolucionária. Atualmente, na maioria dos países dependentes da América Latina, o máximo de condições para a revolução já existe, comportando uma solução revolucionária. Na maioria desses países dependentes, a luta armada deve ser a principal forma de luta. A exemplo da Conferência Tricontinental, que criou a OLAS, o 4º CLAE, também sob inspiração dos cubanos, ativou um organismo que recebeu a denominação de Organização Continental Latino-Americana de Estudantes, OCLAE, com características semelhantes às da OLAS, orientado, todavia, para o movimento estudantil latino-americano. A OCLAE existe até hoje. Simultaneamente a esses dois eventos, eram divulgados os livros Guerra de Guerrilhas, de Che Guevara, e Revolução na Revolução, do teórico marxista francês Régis Debray, que viria a ser, anos depois, assessor do presidente Mitterrand, como já dito anteriormente. Resumidamente, o livro de Che Guevara proclamava que situar a guerrilha sob a dependência tática e estratégica de um partido, ou como ramificação da ação do partido, acarreta, como consequência, uma série de erros militares mortais. Para que o pequeno motor, a guerrilha, ponha realmente em marcha o grande motor, as massas, é necessário, primeiro, que seja reconhecido por essas massas como seu único intérprete e guia, sob pena de dividir e debilitar as forças populares. Para que se opere esse reconhecimento, é preciso que a guerrilha assuma todas as funções do comando político e militar. Essa teoria ficou sendo conhecida como a teoria do foco guerrilheiro, segundo a qual a tônica deveria recair no desenvolvimento da guerra de guerrilhas e não no fortalecimento dos partidos comunistas existentes. Régis Debray, companheiro do Che na guerrilha boliviana, completava esse raciocínio, aduzindo que os PCs tradicionais aspiram a uma vida legal e a participar da vida política normal por um certo tempo, visando consolidar-se e fazer nome, preparando, assim, as condições para a luta armada. Nesse terreno, todavia, é pouco a pouco absorvido, tragado pela rotina. Recruta alguns quadros, alguns militantes, realiza o primeiro congresso, mimeografa um jornal e panfletos. Depois vêm as assembleias anuais, 1000 reuniões, os primeiros contatos internacionais, o envio de delegados ao exterior, pois é necessário assistir múltiplos congressos, fazer-se representar permanentemente em diversos organismos, manter relações públicas. O saldo sempre é positivo. Os funcionários funcionam, a imprensa imprime, os delegados viajam, crescem os apoios e amizades internacionais, os dirigentes estão cheios de trabalho. Em resumo, a máquina anda. Custou caro e é preciso cuidá-la. A perspectiva de luta insurrecional, no entanto, passa de alguns meses para alguns anos. O tempo passa. A abertura de hostilidade é, cada vez mais, considerada como algo sacrílego, aventureiro, eternamente prematuro. Torna-se necessário acalmar alguns militantes inquietos,
que exigem ação. A cada ano é formado um pequeno contingente de quadros militantes, assunto afeto à alta direção do partido, mas conhecido de todos os militantes que vão segredando suas esperanças. Mas o momento ainda não é chegado, pois sempre surgem os imprevistos. Os militantes precisam compreender que passar imediatamente à luta armada seria romper a unidade do partido, que é sua razão de ser. Em resumo, o partido vê em si mesmo a finalidade de sua existência. Não passará à luta armada porque, primeiro, deve constituir-se em um sólido partido de vanguarda. Esse círculo vicioso vem corrompendo a luta armada já há alguns anos. Mais tarde, entretanto, em 1977, Regis Debray viria fazer uma autocrítica dessas suas posições foquistas, a pretexto de justificar seus escritos de Revolução na Revolução. Se existe erro na Revolução, esse erro não consiste fundamentalmente no fato de ter querido substituir o partido pela guerrilha, pela simples razão de que o foco guerrilheiro, tal como nós o concebíamos, não ser outra coisa senão uma versão particular do partido, tal como é definido em Que Fazer. Pequeno grupo de elite, compacto e disciplinado, devotado de corpo e alma à revolução, sujeito às suas próprias regras de funcionamento, à sua disciplina e aos seus métodos de trabalho clandestino, sem ligação orgânica com o movimento de massas, abandonando as suas reivindicações econômicas setoriais. O foco guerrilheiro é o Partido em Verde. Se fosse de outro modo, desde o início, a nenhum título se poderia reivindicar para ele o papel dirigente do partido, e, ulteriormente, a sua transformação oficial em partido político, A Crítica das Armas, Editora Seara Nova, Lisboa, 1977. Essa teoria do foco ganhou força entre as organizações revolucionárias da América Latina. A experiência cubana, as resoluções da Conferência da OLAS, a criação da UCLAI, a desmoralização do reformismo, a radicalização das bases estudantis do PCB, o expurgo de um grupo relativamente grande de militares das FFAA, o expurgo na administração pública e nos partidos políticos, a expulsão de diversos membros dirigentes do PCB nas discussões que precederam a realização do 6º Congresso desse partido, em dezembro de 1967, tudo isso levou a chamada esquerda revolucionária a aglutinar-se em diversos grupos, todos pretendendo desempenhar o papel definido por Che Guevara, de pequeno motor que colocaria as massas em movimento. Chegaram a ser catalogados, no Brasil, 52 grupos de esquerda. Salvo em 3 casos, todavia, Caparaó, em abril de 1967, Registro, em abril de 1969, e Araguaia, no período de abril de 1972 a maio de 1974, a esquerda nunca chegou a reunir condições para tentar a instalação do foco. Os assaltos, sequestros de embaixadores e aviões, e roubos de armas, na busca de fundos para financiar o foco e como propaganda armada para estimular as massas, viriam a consumir os principais quadros dessas organizações, levando ao seu desmantelamento total por volta do ano de 1972. Logo a seguir, em 1975, viria a ser assinado o Tratado de Helsinki, entre Estados Unidos e União Soviética, dando lugar à Detente, que não passa, segundo nosso enfoque, da legalização da intervenção política e militar da União Soviética e de seus gurkas cubanos, onde quer que julguem conveniente, em nome da Detente, que os soviéticos denominam de desanuviamento. Um pouco antes, em setembro de 1973, a derrota do projeto comunista de tomada pacífica do poder no Chile, onde viviam exilados cerca de 2.000 brasileiros, fazendo com que se deslocassem para a Europa, especialmente Portugal e França, acelerou o processo de autocrítica do militarismo, já iniciado no Chile de Allende. Valendo-se de contatos com todas as organizações da esquerda internacional, e até de governos constituídos, aperfeiçoando sua cultura marxista, dependentes do apoio, nos diversos países, do imenso aparato de que dispõe o movimento comunista internacional através dos dirigentes do Partido Comunista Brasileiro e excitados pela política unilateral de direitos humanos do novo presidente dos Estados Unidos, retornaram ao Brasil, a partir de agosto de 1979, após a assinatura da Lei de Anistia, do abrandamento das penas previstas pela Lei de Segurança Nacional e da lei que reorganizou os partidos políticos, todos os dirigentes das diversas organizações subversivas desmanteladas e líderes políticos expurgados em 1964, investidos de todos os direitos políticos, que se puseram, imediatamente, em plena atividade. Desde então, é consenso em toda a esquerda brasileira que a fase da luta armada como tática de debilitar o regime e motivar as massas está superada, mas não descartada. Além dos fatores até aqui alinhados, muito cooperou para essa nova visão a primeira Conferência dos Partidos Comunistas da América Latina e do Caribe,
realizada em junho de 1975 em Cuba, que, aos olhos da chamada esquerda revolucionária, recuperou o prestígio dos PC-ortodoxos do continente. Essa conferência foi precedida da visita de Brezhnev a Havana, em janeiro de 1974, ao final da qual foi divulgada uma declaração conjunta. Essa declaração ressaltava que a URSS e Cuba estão dispostas, guiando-se pelos princípios do internacionalismo socialista, no espírito de plena igualdade e respeito mútuo à soberania, a reforçar ao máximo e desenvolver a amizade soviético-cubana, patrimônio valioso dos povos de ambos os países, fundidos pela comunidade de seu regime social e a unidade de fins na construção pacífica do socialismo e do comunismo. Essa conferência dos PC da América Latina e Caribe aprovou, por aclamação, um documento que recebeu o título de Declaração dos Partidos Comunistas da América Latina e do Caribe, considerando como uma valiosa ferramenta para a luta política e ideológica dos comunistas de toda a América Latina. Foi confirmada a linha pacífica para a tomada do poder, com a ressalva de que é direito e dever de todas as forças populares e revolucionárias estarem prontas a responder à violência contra-revolucionária com a violência revolucionária e abrir caminho, pela via de ação popular, inclusive ação armada, à decisão soberana das maiorias. Hoje, o processo revolucionário no Brasil, e, acreditamos, em todo o continente, está reduzido não mais às tradicionais linhas cubana, maoísta e ortodoxa, como na década de 60, e sim a 3 outros eixos, todos voltados para o trabalho de massa e de infiltração paciente e paulatina nos aparelhos ideológicos do Estado burguês. Essas linhas caracterizam a influência no continente da segunda, terceira e quarta internacionais. Como processo revolucionário, o marxismo-leninismo entende o desaparecimento do capitalismo, pela expropriação do caráter privado dos meios de produção, e a modificação radical do poder político e do aparelho do Estado, que passará a uma nova classe. É isso que constitui, precisamente, a essência de um processo revolucionário, e não a violência. Nenhuma delas, no entanto, embora voltadas para o chamado trabalho de massa, exclui, de forma alguma, o confronto armado, que é uma decorrência natural do trabalho de massa. Segundo Lenin, os capitalistas, proprietários dos meios de produção, na iminência de se verem despojados, apelarão para a violência contra-revolucionária, compelindo os despossuídos, já previamente conscientizados de seus direitos, a se defenderem, também através da violência armada, a violência revolucionária. Giocondo Dias, secretário-geral do agora legal PCB, não deixa dúvidas quanto à aplicação desse princípio do marxismo-leninismo. A classe operária e as forças revolucionárias continuam a estar interessadas, como sempre estiveram até a data presente, em que haja o menor sacrifício possível no decurso da luta pelo poder e pela construção da nova sociedade. Para tornar impossível a resistência armada das antigas classes dominantes, politicamente derrotadas, torna-se necessário procurar ganhar para nossa causa todas as amplas massas que estão interessadas no progresso social. Portanto, é obrigatório que, ao procurarmos analisar as possibilidades de realização da revolução, devemos medir, necessariamente, a nossa própria força, a força dos nossos aliados, a importância de sua base de massas, a solidez das alianças e suas perspectivas históricas e também o possível grau de resistência das classes dominantes e a ajuda que o imperialismo mundial poderá prestar às forças contra-revolucionárias. 5 meses antes do levantamento armado, em abril de 1917, Lenin ainda considerava possível o desenvolvimento pacífico da revolução. Mas a burguesia russa, de braço dado com a burguesia internacional, não estava disposta a entregar pacificamente o poder, e obrigou os precursores do socialismo a lutar de armas na mão para fazer triunfar e para defender a revolução. Artigo não há modelos de revolução ou de socialismo, Revista Problemas, p. 86 de 1984. Editora Novos Rumos. A ala marxista do maior organismo burocrático não governamental do mundo, que tem cerca de 2 milhões de trabalhadores em horário integral, a Igreja, através das comunidades eclesiais de base, desempenha, também, um papel relevante na conscientização dos oprimidos, como ocorreu na Nicarágua e vem se verificando em El Salvador e Guatemala. Define o capitalismo como um pecado social. No Brasil existem, organizadas, mais de 100 mil comunidades eclesiais de base, reunindo 1,5 milhão de pessoas. As divergências doutrinárias, a atomização e a derrota da luta armada não foram capazes de impedir a rearticulação da esquerda em novas bases em um prazo relativamente curto. O surgimento de motivações marcantes no cenário internacional, já referidas, como a derrota da Via Pacífica no Chile, a assinatura da Detente, que nada mais é, segundo os próprios soviéticos, do que uma forma de luta de classes, a Revolução de Abril de 1974, em Portugal, a primeira conferência dos partidos comunistas latino-americanos e do Caribe, em Havana,
A política de pressão do governo Carter em favor dos direitos humanos de sequestradores, terroristas e assassinos nos estados não comunistas, a imensa propaganda em torno do falso conceito de eurocomunismo ou terceira via, o engajamento da Internacional Socialista em tarefas de apoio político aos movimentos guerrilheiros do continente, foram os fatores que permitiram a esquematização desse trabalho de massa conjunto, numa frente realmente ampla. Recordamos algumas citações bastante claras sobre esses temas. Sobre a terceira via, a pacífica. O objetivo principal é o poder. O poder só pode ser controlado pela burguesia ou pela classe operária em união com o povo trabalhador. Uma terceira via não existe. Grifamos. Leonid Brezhnev, novembro de 1977. Sobre o eurocomunismo. Não descartamos de nenhuma maneira a possibilidade de chegar ao poder revolucionariamente se as classes dominantes fecharem os caminhos democráticos e se surgir uma conjuntura em que essa via seja possível. Grifamos. Santiago Carrillo, E1 grau secretário do PC espanhol, Eurocomunismo Y Estado, página 168. Sobre a política de detente. A política soviética de distensão nas relações internacionais não significa renúncia à teoria marxista-leninista da luta de classes, ao apoio aos movimentos de libertação nacional ou à controvérsia entre socialismo e comunismo. Seria um absurdo relacionar a distensão com a eliminação da luta de classes nos países capitalistas, ou ao chamado congelamento dos movimentos de libertação, atualmente em fase de expansão, porque sua necessidade é ditada pelas leis que regem a evolução do capitalismo e pelos antagonismos sociais entre as classes, inerentes a tal sistema. Grifamos. Y. Krasin, professor de filosofia e consultor do Comitê Central do PCUS, ao Pravda, edição de 24 de setembro de 1976. Sobre o trabalho de massa. Em qualquer lugar do mundo as massas compõem-se de três categorias de indivíduos: os relativamente ativos, os intermediários e os relativamente atrasados. Assim, os dirigentes comunistas devem saber reunir em torno da direção do partido o pequeno número de elementos relativamente ativos e apoiar-se neles para levar o nível de consciência dos elementos intermediários e conquistar os relativamente atrasados. Um dos princípios do marxismo-leninismo. Resolução da primeira Conferência dos PC Latino-Americanos e do Caribe, junho de 1975. Nós, os comunistas, consideramos que o socialismo é o único sistema capaz de garantir o desenvolvimento verdadeiro da América Latina. O socialismo é nosso objetivo irrenunciável. Entretanto, nós comunistas compreendemos que o socialismo só se converterá em um programa de realização imediata no conjunto dos países da América Latina, através de um período de intensas lutas e transformações radicais, de experiências diretas dos trabalhadores e de luta ideológica consequente e tenaz de todos os que aspiram ao socialismo, a fim de vencer as deformações ideológicas e as confusões que os meios de comunicação e educação, dominados pelo imperialismo e as oligarquias, têm introduzido em setores das forças populares latino-americanas. A batalha pela democracia para as massas populares, a luta pelas mudanças estruturais urgentes e pelo trânsito ao socialismo, está inseparavelmente vinculada à luta contra os monopólios e o imperialismo que, além de manter o domínio de nossas riquezas, sustêm e apoiam as oligarquias e seus governos. Sobre a força externa. A história tem demonstrado que é virtualmente impossível contrapor-se a uma força externa. Os exemplos estão aí e já fazem parte da história. Caberia às autoridades civis e militares e às forças realmente democráticas dos estados envolvidos em situações revolucionárias, vislumbrar e buscar identificar, além das áreas em conflito, e até, e principalmente, fora de seus países, os grupos potenciais que poderiam vir a afetar negativamente seus esforços. Daí o conceito de segurança externa ser indissociável do de segurança interna. Devemos compreender os princípios que guiam a guerra revolucionária e reconhecer nela um problema essencialmente político e social e somente em última análise militar. Todas essas atividades a que até aqui nos referimos estão inseridas no abrangente contexto abarcado pelo movimento comunista internacional que, com todo o seu aparato, mina o nosso sistema de vida, o que, segundo o marxismo-leninismo, é historicamente inevitável.